Estamos ao vivo! Boa noite! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um papo desperto, um papo bacana, uma terapia minha com você hoje. Hoje é muito especial porque eu chamei esse cara tão incrível que faz um trabalho muito relevante aqui pra gente que está buscando, que está, querendo abrir a cabeça, abrir os sentimentos, abrir os pensamentos, né? Então, rodar de uma maneira diferente nesse programa, né? Rodar o processamento nesse programa de uma maneira diferente. Claro que não é fácil e a gente vai sempre tentando deixar da melhor forma possível, com amor, carinho, compaixão, perseverança, empatia. Então tem coisas que são primordiais, que são necessárias para o nosso autodesenvolvimento aqui. Bom dia, boa noite, Luciana. Estou acostumado a fazer live de manhã, que eu estou fazendo bom dia aqui. Divindade e Equilíbrio, boa noite. Divindade e Equilíbrio sempre presente aqui nas lives. No curso ainda não, mas nas lives sempre muito presente. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial que eu quero que você aí do outro lado conheça. Eu quero que você abra o seu campo de percepção. Eu vou receber o Mário Jorge. Ele faz um trabalho incrível, tá? Ele trouxe para o Brasil um trabalho incrível, uma teoria, né, bem interessante. Acho que ele já está solicitando aqui, ok. Vamos ver. Ok, estamos online. Oi, boa noite, está me ouvindo? Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Eu estou te ouvindo, pessoal. Se alguém puder dar um feedback aí, se tá me ouvindo e está ouvindo o Sr. Mário, por favor. Por favor, senhor, não, hein? É. Pode dispensar já. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por você ter aceito o meu convite para vir aqui no Engenhos, falar um pouco do teu processo. Ah, estão confirmando aqui. Estão confirmando que está tudo ok. Legal. Estão vendo e ouvindo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela interação. E hoje a live também é de você. Quer dizer, a live sempre é de vocês. Mas como o Mário ele vai trazer um conceito muito interessante, que não é, para quem acompanha o Engenhos, não é uma coisa muito distante, muito louca, muito fora da caixinha. Tanto é que eu falei já para o Mário, eu falei, olha, o pessoal aqui do Engenhos já já está bem acostumado aí com essas ideias de estarmos rodando numa simulação e tal, então pode ficar bem à vontade, pode falar tudo que tiver aí dentro de uma concepção, mas primeiro se apresente para o pessoal e a live é sua. Oh, legal, muito obrigado. Mas, por favor, também conto fique aberto, qualquer interação, qualquer ponto específico que você quiser puxar, fique, por favor, à vontade. E eu agradeço demasiado aí o convite para fazer esse bate-papo no seu canal, trazer essas ideias. Para mim é uma felicidade sempre estar falando sobre esses temas. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa fácil, eu não sou. Eu, eu vou ter prazer em estar conversando isso com você, com a sua audiência, e eu fico feliz de saber que a sua audiência já é uma audiência que está mais reforçada aí para não tirar com algumas ideias, na verdade. Porque acho que você já sabe, né, Mário, que não é tão fácil assim. Mas não é nada impossível, claro. Claro, claro. Então, eu sou o Mário Jorge Pereira dos Santos, né? Estou temporariamente, e enquanto estiver neste avatar. Mas eu sou de origem, de formação engenheiro, e trabalhei na indústria há muitos anos, aí tive
aí, em algum momento, algumas oportunidades aí dolorosas para despertar, e isso meio que abriu meus olhos para algumas coisas. Eu comecei a estudar muito, virei um buscador aí de autoconhecimento, né? No começo eu nem sabia o que era isso, e muito menos que era isso que eu estava fazendo, né? Mas eu acabei enveredando um pouco por esse caminho, estudei muito, li bastante, participei de vários, vamos chamar de treinamentos, né, de cursos e coisas, e fiquei muito curioso sobre essa história, né, principalmente de quem sou eu, o que eu sou e o que eu estou fazendo aqui, né? E nessa trajetória aí de estudar, eu acabei tendo sugestões de alguns livros que me levaram a acidentalmente encontrar o Tom Campbell na internet, alguns vídeos dele, estava procurando outra coisa e encontrei os vídeos dele, achei maravilhoso, comecei a ver um atrás do outro, descobri que ele era um autor, que tinha escrito a minha grande teoria de tudo. Aliás, ele, esse que está sempre aqui me acompanha nos meus vídeos, né, o Tom Campbell, ele é físico e estudioso aí da consciência, especialista em consciência. Então, em paralelo à carreira de física, ele é ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, trabalhava com simulações de computador, e na vida privada dele, ele estudava a consciência, aproveitando a metodologia, o aprendizado como físico que ele tinha, né? Usando o método científico. Ele começou lá atrás com o Bob Monroe, que é autor de alguns livros aí, em especial Experiências Fora do Corpo. E o Tom teve, quando ele estava aí fazendo a pós-graduação dele, e ele estava dando aula, corrigindo provas, ele conheceu a meditação, né? Ele descobriu a meditação, tinha lá ele não tinha nenhum tipo de crença ou de nada, ou religiosidade assim, mas a meditação estava propondo num anúncio que ele viu lá, diminuir a necessidade de horas de sono, melhorar raciocínio, uma série de coisas assim que ele achou positiva, foi experimentar. Ele teve algumas experiências muito interessantes com a meditação e descobriu, assim, logo de cara, começou a se aprofundar muito, né, a perceber que existia algo mais, né, num ambiente que não era este e que ele conseguia acessar. E ele começou a resolver, na época, problemas de computador, que aí já demos um salto um pouco, que ele estava ele acabou saindo da escola e da parte de dar aula e estudar, e foi trabalhar na indústria, né? E aí ele continuava usando para resolver problemas de computador a meditação. Então ele puxava, entrava num estado profundo, visualizava a listagem do programa e pedia para as linhas de programa com erros aparecerem numa cor diferente, verificava quais eram as linhas, quais eram os erros, voltava aqui, corrigia o programa e dava certo. E ele começou a ficar tão bom nisso que mais gente no trabalho dele começou a pedir para ele fazer a mesma coisa, queriam que ele resolvesse o problema. Não queriam saber como ele resolvia, ele ficou intrigado a respeito disso. As pessoas não queriam saber como, mas sabiam que ele resolvia. E isso começou a dar uma dica para ele de que o mundo da consciência era talvez mais fundamental que o nosso, porque lá ele conseguia fazer coisas que tinham impacto nesta realidade e vice-versa, não. Ok? Depois ele entrou em contato com o Bob Monroe, porque o chefe mandou ele ler o livro do cara, e foram lá encontrar o Bob Monroe. O Bob Monroe estava procurando cientistas para montar um laboratório, para estudar a consciência e efeitos paranormais, em especial viagens fora do corpo. Ele acabou aceitando trabalhar com ele para montar um laboratório, estudar aquele processo e ser o físico da coisa, né? Tentar descobrir o que era tudo aquilo, como funcionava, por que funcionava, e botar algumas engrenagens ali, alguma carga naquela história que era uma história sensitiva até então, né? E ele começou a trabalhar com o Robert Monroe em troca do Robert Monroe também ensiná-lo a fazer aquelas experiências, ter aquelas experiências fora do corpo. E a partir disso, né, eles montaram todo o laboratório, equipamento, fizeram todo tipo de teste, repetiram coisas. E aquilo foi o início da coisa, né? E eles chegaram até determinado ponto lá nos laboratórios Monroe. Depois ele acabou se desligando, mas continuou o resto da vida dele pesquisando, porque ele tomou como objetivo dele
buscar uma explicação para a consciência e para o funcionamento dela e das coisas, como ele as percebia, e usando o método científico e extraindo conclusões. Isso aí levou uns 35 anos, né? Depois ele chegou a uma ideia de como a realidade... Na verdade, era uma teoria da consciência, que é o My Big Talk, que está na trilogia, né? A trilogia de livros aí. Isso. E onde ele descreveu tudo que ele descobriu a respeito da consciência, o que é, como funciona, né? Qual é o mecanismo da criação da realidade, né? Porque ele descobriu que a consciência é a base da realidade e é a consciência que gera a realidade, e ele propôs isso dentro de uma forma que a realidade virtual joga um papel grande nisso. Como ele é uma pessoa que tinha uma intimidade grande também com a parte de programação de computador, de criação de simulações, na verdade ele trabalhava muito com simulações de foguete, de míssil, então ele começou a perceber similaridades, né, entre a realidade, o funcionamento da consciência, como a consciência gerava a realidade, né, e a programação de computadores de uma simulação em computador, né. E ele visitando e voltando, experimentando isso e aquilo, foi chegando a uma conclusão e montou a teoria dele, que é essa que a gente tem na trilogia. E ele, quando já estava com a trilogia praticamente pronta, ele descobriu também que aquilo explicava a realidade, a parte física, explicava todos os problemas da relatividade, limite da velocidade da luz, entrelaçamento quântico, por que a consciência interfere no experimento da dupla fenda, e todas essas coisas, por que uma não conversa com a outra, né? Todos esses dilemas da física que não são bem resolvidos, porque a física adota uma perspectiva apenas materialista. Quando você adota uma perspectiva informacional, você resolve todos, você consegue responder, porque é uma questão de programação, por assim dizer. Não é uma programação feita por, né, um cara lá no fundo da garagem dele, mas é uma programação evoluída pela consciência-fonte que acaba gerando, né, um multiverso de realidades e chegou à conclusão, né, inicialmente, com relação à questão da consciência, que a consciência é fundamental, tudo mais deriva dela, vem dela, é gerado por ela. Então, a consciência trabalha com informação, trabalha com zeros e uns, né? E zeros e uns, aos quais, combinados de determinada forma, são dados significados, formas, aparências, né? E acabou chegando a um ponto de evolução. Outra coisa que é fundamental, né? Essa consciência fundamental, ela começou vazia, né? E ela evolui, e ela começa a descobrir que ela tem essa possibilidade de mexer com zeros e uns, de armazenar zeros e uns, de trabalhar com eles, e a partir disso ela gera tudo como informação, ok? Posso, Claro. só para a gente porque hoje eu vou te usar, tá? Só para Fica à vontade. Use-me. E, pessoal, quem tiver perguntas, né? Eu vou fazer as minhas perguntas, mas quem tiver também, manda aí e o Mário responde, ou sei lá, eu tento ajudar, sei lá, mas quem sou eu, né? Enfim. Então, vamos começar só para o pessoal, porque essa palavra, na minha opinião, consciência, além dela estar muito desgastada, hoje, essa palavra consciência, ela tem muitas nuances, né? Vamos dizer assim, vamos falar bonitinho, uma semântica, mas não é, né? As pessoas usam a palavra consciência, mas elas estão racionalizando. Aí, dentro da ideia do Maybigitou, né? Enfim, consciência seria o quê? Exatamente assim, dá para definir, dá para tangibilizar? Excelente pergunta, ok? Inicialmente, veja, ele usa, e eu mantenho, e também prefiro usar a palavra consciência, e vamos lá. Tá? Então, a consciência, veja, ele começa deixando muito claro que consciência é isso, esta coisa, vamos dizer, simples, se quiser chamar assim, né? Que nós experimentamos nesse sentido. Não é nada fora do normal, ok? Consciência é aquilo que nós experimentamos. Nós estamos conscientes. Conscientes do quê?
daquilo que vemos, cheiramos, tocamos, né, que os 5 sentidos nos trazem, né, que são sensações, dos sentimentos que nós mesmos sentimos e dos pensamentos que a nossa mente tem, né? Vamos chamar de mente aquela parte pensante da consciência, Tá. aquela geração de ruído útil ou inútil, ok? Tá. Então, isso é tudo que a gente é capaz de perceber. E eu percebo como? Em inglês, percepção e consciência é uma palavra só, ok? Ou duas, na verdade, que a gente traduz como consciência. Né? Tem consciousness e tem awareness. Né? Então, consciousness is something that is aware. Então, consciência é algo que está consciente, mas, na verdade, que está perceptivo. Não é uma palavra... Né? Eu só estou anotando, tá? Mas pode falar, por favor. Não, beleza. Então, a consciência é isso. Tá? Agora, quando ela começa, ele propõe que ela não precisa começar inteligente, consciente, ativa, nem nada. Ela começa como algo, né, um sistema em branco. Ela começa na percepção. Hã? Ela começa na percepção, vamos dizer assim. Veja, ela começa percebendo a primeira coisa, porque ela não tem nada para perceber, vamos dizer, em princípio, a gente não tem como especular a respeito disso. Claro. Do que esteja fora dela, porque a gente não tem acesso, nós somos parte dela, estamos dentro, ok? E a gente chega lá também, mas essa consciência ela está lá com um grande lençol vazio e esticado em todas as direções, onde eu não vejo as bordas, não precisa ser infinito, precisa ser apenas muito grande, ok? E ele fala que não precisa ser infinito, porque tem várias definições que falam de infinito. Infinito é uma figura matemática que não existe, ok? É uma imagem, uma imaginação. E se você disser que algo é infinito, você não consegue, não é um sistema real. Então ele faz questão de dizer que é um sistema real, enorme, né? Mas vazio, com potencial para mexer com informação, para perceber, para trabalhar com informação, mas vazio. Mas ele começa, vamos dizer, com a passagem dos éons, ele percebe que consegue reter informações pontuais em pontos desse tecido. Vamos supor que esse tecido, imaginação aqui, é algo cruzado, né, uma tela, e que cada ponto de cruzamento é um ponto que ele pode ter um 0 ou um positivo ou um negativo, o que for, né? Ele pode variar binariamente, e ele tem zilhões daquilo para brincar, né? Isso como proposta de hipótese inicial para a evolução. Então, ele propõe a consciência e a evolução. E essa consciência começa a brincar com esses zeros e uns, até que aquilo começa a tomar forma, tomar significado, né? Começa a fazer sentido, porque no começo são números aleatórios, mas ao longo do tempo aquilo vai organizando, experimentando com aquilo, vai evoluindo e vai gerando, no começo, vamos dizer, caos total, números aleatórios. Aí aquilo vai brincando e vai evoluindo, organizando a informação em significados internos para a própria consciência e vai brincando com aquilo. Então, no final das contas, existem duas coisas. Consciência, né, que pode evoluir, com informação que ela pode gerar dentro dela. E a ferramenta de trabalho dela é a informação. E ela vai brincando com isso, vai evoluindo, né? Até um ponto onde ela chega onde deu para chegar e ela nos cria. Só quero entrar nesse ponto porque é interessante para a gente entrar na jogada. Nós, consciências individuadas, então ela chega num ponto que ela percebe que ela experimenta com criar outras consciências menores a partir dela mesma para poder interagir com essas consciências e essas consciências poder interagir com umas com as outras. Isso passa a ser um meio adicional de seguir evoluindo, inclusive, de uma forma mais rápida. Então, esse é um primeiro grande passo que a consciência dá em gerar, dentro dela mesma, consciências individuadas para poder interagir umas com as outras. Então só para a gente entender, né, que eu estou tentando simplificar também para quem está vendo a gente. Então, a informação seria um substrato da experiência que rege a organização da consciência, que até então ela é, vamos dizer assim, ela é espontânea e a nossa experiência gera essa informação e cria uma ordem, vamos dizer assim. Não. É mais ou menos isso, assim. É mais ou menos isso. Agora, veja,
nós não ainda estamos na jogada como esses personagens que estamos interagindo aqui agora. É aquilo que nós somos. Então, voltando àquela pergunta que você fez sobre o que é a consciência, então a consciência eu dou o exemplo meu e você do seu, e cada um sabe de si, da consciência que tem. Então, consciência é isso que percebe, conecta e que comanda, vamos adiantar isso, o avatar, né? O personagem, o corpo, é o que realmente pilota, o que anima, o que dá vida a isso, ok? Hã? E essa consciência é como alguns vão chamar de alma, de espírito, de centelha, de eu maior, de eu superior. Cada um Tá. chama do que quer. Todas as palavras nessa altura estão desgastadas, porque a informação circulando é gigantesca. E todo mundo chama de qualquer coisa. E ele optou de chamar de consciência por ser um termo neutro que ele queria manter para não a ninguém imaginar, porque a fonte de tudo que é, né, que gera tudo, que gera um multiverso, que gera nós, que gera tudo, normalmente alguém vai chamar de Deus. Ele não tem nada contra a palavra Deus, só que é uma palavra mais desgastada, porque ela é muito mais antiga que consciência. Ele optou por usar É, consciência, que é isento. Então, a consciência fonte, né, aqui eu chamo de fonte de consciência, né, a consciência primordial, a origem de tudo que é a fonte. É como alguns chamariam de Deus. Mas Deus geralmente vai vir a ideias na cabeça do velhinho de barba, roupa branca, notando os pecados de todo mundo. Então, não é alguma coisa que facilita a nossa vida para compreender as coisas. Por isso que ele usa consciência. Tá? tá. Agora, consciência é Mas, essa mesma que nos permite estar conscientes. mas só para a gente organizar. Então, então, por enquanto, você está explicando um nível mais acima. Você está descendo, é isso? Isso, Ok. isso. Desculpa te interromper, tá? É só para organizar aqui para o pessoal, para não ficar muito abstrato. Tá. Então, consciência é esse lençol grande, não infinito, mas muito grande, que a gente não enxerga as bordas, e que ele que é porque a gente precisa organizar por linearidade. Eu entendi isso também Não, já. não, Mas que, perfeito. vamos dizer assim, que no início, não tem início, mas a gente, né, roda assim. No início era uma coisa aleatória, né, binária, e que a nossa experiência, calma que você vai explicar para nós até chegar aqui no Avatar, mas a Claro. nossa experiência devolve, então, o que você chama de informação é o que a nossa experiência devolve para essa consciência e vai organizando e ela devolve para a gente nessa própria organização. Veja, Não tem informação. um upload, download, não. Veja, é, é, uma coisa importante de entender nesse modelo é que a consciência fundamental, ela funciona uma vez que ela cria outras consciências individuadas dentro dela, nós estamos todos mergulhados nessa consciência. Então você pode imaginar, eu estou tentando dar metáforas que sejam úteis de facilitar a visualização. Essa do lençol é uma metáfora minha que me pareceu razoável para explicar. Né? Outra pode ser aquela da superfície de um oceano ou um lago totalmente calmo no início e que possa subir e descer, mas acho que a do lençol é melhor. Agora, essa questão da consciência, então, tudo, se nós, é como se fosse uma grande rede de internet, né, onde, vamos dizer que cada um de nós fosse um subprocessador virtual, essa consciência, que consegue lidar com informação, e ela é uma infinidade de processamento muito maior e de possibilidade de armazenamento de dados, de experimentação. Informação, 0 e 1 é informação. E informação Ok. organizada e codificada, ela vira imagem, som, tato, Mas, olfato. só para o pessoal organizar, Claro. tá? Mas o ponto de princípio é essa informação que você está me dizendo que é organizada, é a informação que passa pelo processamento. E o processamento, teoricamente, sou eu. O processamento terreno, é isso que eu quero dizer. Não. Veja, o processamento sou sempre eu, você, qualquer outro, e a fonte. Só tem consciência processando, ok? A consciência maior processa muito mais e gera muito mais e tem muito mais potência e nós temos menos potência dado o nosso tamanho, para descrever de algum jeito. Tá. Agora, essa informação que a gente trabalha, nós estamos todos conectados em rede, como se fossem computadores ou celulares hoje,
isso ajuda a gente a descrever, né? E a gente está mandando informação e recebendo informação, codificando e decodificando. Um exemplo muito simples é como se fosse o próprio celular, ok? O celular está transformando a minha imagem e a minha voz em zeros e uns, mandando pela rede, indo às antenas, ao satélite, descendo aos celulares dos outros, e todo mundo está recebendo no seu aparelho celular, de computador ou TV, como queira, onde esteja vendo, e aquilo está sendo decodificado em imagem e som novamente. Então, a informação é isso. Eu estou mandando a minha imagem para você, você está mandando a sua imagem para mim. Eu estou mandando a minha voz para você está mandando a sua voz para mim. Então, Então, estamos trocando informação. Nós como avatares, ou eu vou chamar de dispositivo, para não dar confusão na cabeça da galera, tá? Porque avatar também o pessoal já vai lá para os azulzinhos, pelo amor de Deus. Não. Então, nós somos dispositivos, eu entendi isso, tá? Nossa, eu tô te provocando, mas eu já li, tá? Assim, eu tô te provocando. Não, tranquilo, pelo amor de Deus. Nós estamos tentando ajudar as pessoas a compreender, então eu estou à disposição. Eu, na minha loucura, me acho aqui. Agora, o importante é passar essa loucura para os outros, né? Bom, brincadeiras à parte. Então, o que você está me dizendo é que essa consciência, tudo é consciência e ela processa. A consciência, então, ela é viva e o fato dela ser viva, ela processa por si só. Então, aqui a gente tem que ter uma ideia de não necessariamente eu tenho que achar a peça, o hardware do processador, mas ela está em movimento. Não. Sim, ela está em movimento. Tudo está em movimento à medida que a informação está sendo trocada para lá e para cá e tudo está... Né? Estamos trocando. E assim, tudo a gente está interpretando eventualmente como movimento ou descrevendo, as palavras são sempre, né, a nossa ajuda é a nossa barreira, mas assim, a gente acaba interpretando as coisas como movimento. Para falar, eu abro e mexo a boca e eu me mexo. Então, movimento é o que a gente percebe para poder se interpretar e trocar essas informações, né? Movimento visual, som, audição, tudo mais. Então, o movimento é de troca de dados. Então, vai dados para lá e vem dados para cá. Aqui eu faço em decodificação e interpretação, e quando eu mando para lá, seja lá quem for na outra ponta, faz a mesma coisa. E aí manda para cá e manda para lá, e a gente está trocando. É como se fosse uma grande rede de internet e a gente tivesse cada um na sua homepage e consultando a homepage dos outros, mandando informação. Né? São vários exemplos possíveis. Outro exemplo possível é da TV, mas esse fica para depois, para outro contexto. Não, mas calma. Não. Então, você está dizendo para a gente que a consciência, ela tem um estado primordial. Né? Ela tem um estado primordial, mas aí entra a pergunta que eu quero te fazer. Essa decodificação do dispositivo, do avatar, que você fala que é 01010001, que é binário, e que eu também concordo que o mundo ele é binário, tá? Então, a gente tem que lidar com o limite do dispositivo para, inclusive, interpretar a própria consciência, certo? Sim, sim, porque a consciência, ela basicamente, ela observa, numa primeira fase, ela vê, vamos dizer, capta tudo que está se passando, né, pensamentos, sensações, sentimentos, visão, audição, mas ela depois tem que dar interpretação para isso, né? Ela tem que, assim, tem a codificação, tem a informação bruta recebida, tem o que eu logrei perceber dessa informação, captar, né? Como é uma comunicação normal, nós estamos aqui. Eu vou falar alguma coisa e você também. Eu vou captar o que você diz, não necessariamente o que você quis dizer, mas eu vou interpretar alguma coisa. Nós vamos estar usando... Você pode pensar, enxergar a coisa de um jeito, mas na hora de falar, não encontrar as melhores palavras ou encontrar as melhores que você possa, mas quando eu recebo as palavras que vieram, que eu compreendi, para mim não significam necessariamente exatamente a mesma coisa, então tem todo um jogo aí de distorção no meio do caminho, mas é o da comunicação normal, porque nós estamos lidando com zeros e uns, mas para criar conceitos. Então, se você olhasse 0 e 1, você é 0 e 1. Agora, se você olhar aquela parede de 0 e 1, não significa nada para você, a menos que esteja
que exista uma codificação e uma decodificação e uma interpretação. A Carol está perguntando, a consciência é o observador? Sim, é o que a consciência faz, é o que ela mais faz, né? Ela observa tudo, né? É por isso que, como a consciência é a fonte de tudo, inclusive, é por isso que o observador interfere na dupla fenda, porque ele quando observa, nada está sendo renderizado, né? Não sei se renderizado é um conceito comum para todos, renderizar é pegar... Explica né? para gente. Explica Então, para gente renderizar. Ok. Renderizar é o que está acontecendo agora na tela do seu celular. Então, o celular está pegando os zeros e uns que ele recebe, usando o programa de decodificação e renderizando na sua tela e no microfone, né, no alto-falante, está renderizando a imagem e está renderizando o som. Então, renderizar é um processo, é um nome técnico que o pessoal da área de sistemas de informação usa para descrever a criação da realidade na tela e no alto-falante do computador. Ok? Então, é um termo que vai descrever. É a mesma coisa que você dizer, olha, está materializando ou está colapsando, mas o renderizar é mais próximo, porque ele está trabalhando com informação. Ok? Então, do mesmo jeito que você está tendo a nossa imagem, né, aqui renderizada na sua tela, e a minha e a do Tiago, eu e o Tiago estamos tendo as nossas respectivas telas também renderizando, e o celular está nos ajudando a fazer isso. Então, o que nós fazemos? Né? O nosso avatar, ele capta, a gente capta a informação através do avatar desse mundo. O avatar também não é um avatar por conta da Índia, ok? Na Índia, a origem da palavra avatar é o personagem do videogame que a gente joga. Quando a gente joga em rede, a gente tem um bonequinho que a gente comanda, né? Nós, consciência, usando um joystick, estamos comandando um bonequinho lá dentro e estamos jogando, né? Dando tiro, correndo, se escondendo, pulando, saltando, né? Aquele avatar, o nome vem da Índia, porque era um antigo nome que os deuses da Índia, que a Índia usava para descrever quando Deus vinha para a Terra e usava um corpo humano para interagir com os outros. Então, era chamado de avatar, porque ele era um deus, mas se materializava humano num avatar para poder interagir aqui. Isso é perfeito, porque no videogame eles passaram a usar isso, porque o avatar representa você, né, o ser que está comandando aquele personagem dentro do videogame. E no nosso caso, é exatamente a mesma coisa. Nós somos a consciência que está lá mergulhada na internet de consciência da fonte, estamos pilotando este avatar nesta realidade, né? Então, o avatar tem tudo a ver. E eu me perdi, porque eu comecei de um ponto e acabei explicando o avatar. Vai. Só vai, relaxa. Então, posso dizer, a Carol está dizendo, então posso dizer que a consciência é o programador, a mente, software e o cérebro, o hardware? Então, Veja tudo que bem. você imaginar do mundo material, vamos começar aqui desse lado. O mundo material não é material, tá? E, assim, as pessoas não se deram conta disso ainda, mas a física quântica, há 100 anos, ela descobriu que as partículas não são bloquinhos de matéria. As partículas são uma nuvem de informações, de possibilidades e probabilidades. Informação, na base, é 0 e 1. Toda informação é 0 e 1. E misturado e combinado gera possibilidades e probabilidades. Então, se as partículas não são materiais, são informação, o que é a realidade? A realidade é feita de partículas. A realidade maior. Então, é informação. Então, tudo é informação. E é gerado a partir de informação. Me desculpa, mas as explicações às vezes divergem. O que ela queria saber mesmo? Fica tranquilo, relaxa. Fica tranquilo. A pergunta dela foi, então, posso dizer que a consciência é o programador e Isso. a mente, o software e o cérebro, Okay. o hardware? Isso. Então, por isso que eu entrei na questão do avatar. O avatar é apenas um bonequinho. Né? Por mais perfeito, bacana e legal que a gente tenha que manter para experimentar a experiência, ele é apenas um boneco. Né? Mesmo o cérebro é como se fosse mais, vamos dizer, vamos associar o cérebro é como se fosse a antena, a intermediação entre a fonte e o corpo para comandar o boneco, ok?
Então, por isso que a gente encontra lugares do cérebro que tem essa função ou aquela. Então, o cérebro, tudo bem, é um hardware biológico virtual que faz a interconexão com a consciência, se quisermos chamar de alguma coisa. Então, nesse aspecto, ela está certa, mas ele é mais um intermediário do que um real processador. Tanto que ninguém consegue... As pessoas descobrem que áreas do cérebro são responsáveis por certas coisas, mas ninguém sabe qual é o processo exato que faz. Porque não tem processo. Na verdade, o comando é da consciência. Quem interage aqui, quem pensa, quem vê o pensamento, quem olha pelos olhos, né, é tudo nós experimentando através do avatar. Então, a consciência-fonte, ela lida com informação, é como se fosse em partes dela, é como se fosse um grande computador, né? E nós também temos partes computadorizadas que ajudam com essa troca de informação, que nem o celular faz a decodificação e codificação dos zeros e uns, porque ele tem programas lá dentro dele. Então, nós, consciência, temos partes programadas para fazer essa codificação e decodificação, e outras partes que são livres para pensar a respeito daquilo que está codificando e decodificando, ok? Então, a gente tem essa interação. A consciência-fonte tem a possibilidade, ela é como se fosse também um grande equipamento de computação, e ela trabalha com informação, computando, inclusive ajudando a criar um cenário de realidade como este aqui, o nosso, onde a gente interage. Então, a consciência tem partes, a gente tem partes com programação livre, que é o que nos permite aprender e crescer como consciência, e outras partes que têm partes mecânicas automatizadas que fazem essas codificações e decodificações para nós. Agora, além disso, nós também adicionamos codificações de complicações, por assim dizer, porque nós temos, por exemplo, sei lá, traumas, crenças, né, ódios, vergonhas, todas essas coisas que a gente tem da nossa experiência, elas ficam ali em cima, são programações que a gente pôs, que não precisava ter, a vida podia ser mais simples, mas toda a programação para complicar, que a gente coloca em cima da programação básica de interpretar e desinterpretar, né? A gente põe a nossa parte. Então, a gente tem filtros adicionais. Então, a informação, além de passar pela codificação padrão, que me traz a imagem e o som brutos, a gente ainda passa pela experiência de vida, pelos traumas, pelas crenças, pelo ego egoísta, por tudo isso, e distorce a interpretação daquilo, né? Com programas próprios. A boa notícia é que a gente cria programas que nos atrapalham e também pode tirá-los, porque eles foram criados por nós. Então, a parte de evoluir é a gente limpar muita dessa tralha que a gente jogou de programação própria, né? A parte básica não é ruim, porque ela permite a gente interagir através se cada um tivesse um programa próprio, a gente não entenderia nada que o outro falasse, né? Então, nem o que estava vendo, o que estava ouvindo. Então, tem uma parte básica de programação que manda, né, que nem a imagem é nítida. Você olha para um elefante, eu olho para um elefante, a gente vai ver pequenas diferenças, mas é um elefante. Então, a gente tem essa parte, é o programa, vamos dizer, como o programa do celular, que está ajudando a gente a enxergar o que aqueles zeros e uns significam. Então, basicamente, também a gente precisa entender que é o que eu explico no Teorema da Percepção, né, que é a tríade perceptiva entre assimilação, processamento e tomada de decisão. Porque também o dispositivo ele precisa também habilitar-se para lidar cada vez melhor com essa, eu vou chamar de vitalidade, só para as pessoas entenderem, vou mudar um pouquinho, porque consciência, como a gente mesmo falou, é uma palavra muito usada. Então, a consciência está muito na cabeça, mas a consciência, a gente está falando mais, nesse contexto, né? A gente está falando mais como uma vitalidade, certo? Perfeito. Eu acho a palavra ótima, porque eu passo, às vezes, várias imagens que eu costumo colocar lá. Consciência é igual a vida. Elas são sinônimos, elas são a mesma coisa. Se quiser falar, em vez de consciência, falar vida, você está falando a mesma coisa. Só que precisa explicar o sentido disso tudo, porque tudo que é vivo é consciência. Tudo que existe é consciência. E a consciência, o que ela está fazendo? Vivendo, ela está experimentando, né? Então, é sinônimo. Não sei se você conhece, Mário, tem o Robert Lanza com Bob Berman, eles falam do biocentrismo, não sei se você já chegou a dar uma olhada, mas é a consciência.
Pode falar, desculpa. Não, não, não. O Robert Lanza é um nome conhecido, o outro eu não ouvi direito. Então, e aí, eles também têm uma proposta. O legal é que é exatamente isso, né? Assim, tem alguns pontos, né, de processo, vou chamar de pontos de processamento, só para a gente contextualizar. Tem pontos de processamento em vários lugares, mas eles se convergem muito legal, porque eles também falam, o biocentrismo, ele dá uma ideia, e eu falei do biocentrismo lá no meu primeiro curso, no Espiritualidade para uma Nova Era, que é muito legal, porque ele também, o Robert Lanza, ele é um cientista também, e o Bob Berman, um astrofísico, e eles falam do biocentrismo, que é a consciência que gera a vida. Só que eu acho que o Tom, ele deu, até pelo lance da meditação e também pelo uso, vou chamar de espiritualidade para ficar mais fácil. Eu acho que ele conseguiu linkar nessa questão também da computação e hoje também cada vez mais o pessoal está se ligando mais em tecnologia. Então, acho que o Tom ele deu uma função mais prática. O biocentrismo meio que explica um pouco o ponto filosófico, mas é muito legal também. Então, só para a gente organizar aqui as coisas. Peraí, alguém falou alguma coisa antes que eu esqueça? Pelo amor de Deus, gente. Cadê? Só um minutinho. Ou eu tô mal... tá. A Eliane perguntou: qual é o propósito da nossa existência? Aquela pergunta bem tranquila. Ah, não. A pergunta é tranquila. É que é como alguns dizem, né? Eu vou comentar, eu vou explicar. Mas, assim, eu já aviso para ela que ela precisa chegar nisso. Ela precisa estudar, meditar, se aprofundar e compreender mais das coisas e associar esses estudos com a própria experiência de vida e chegar nisso, ok? Mas eu acho interessante, porque no livro 1, bom, primeiro que a sua tradução ficou muito legal, assim, você vê que você... Até eu, quando faço algumas traduções, assim, para postar alguma coisa, o inglês, ele tem semânticas, mas o português, ele é mais amplo, né? Então, você precisa organizar mais, na minha opinião, né? Você precisa organizar mais para não perder o sentido, para não ficar uma coisa meio estranha, esquisita. Ainda mais nesse contexto, né? Ainda bem que você foi uma ponte e trouxe para o Brasil isso. E no livro fala muito sobre isso, né? Assim, olha, não lê rápido, vai degustando, vai sentindo o livro, vai gostando do livro, assim, não fica desesperado para chegar no cerne do livro, para saber, não sei o quê. Então, eu acho que é isso, assim, é um pouco disso, só para contextualizar, né, pessoal? My Big Toe, tá? Quem quiser pegar a trilogia, pode chamar lá o Mário. O Mário, nossa, uma gracinha, assim. Ele deu toda a atenção quando eu precisei também. Porque é esse processo, né? Não adianta a gente pode ficar 30 horas aqui. Mas se a pessoa ela não decidir, né? Aí entra o que eu falo, né, no Teorema da Percepção. Se ela não tomar a decisão que tem a ver, né? A tomada de decisão, ela não alcança, né? É engraçado isso, é esquisito isso, né? Mas é total realidade, porque assim, é uma coisa que a pessoa precisa ir atrás, ela precisa ter essa vontade, assumir isso e fazer a parte dela ir atrás. Sem essa vontade, essa ação e essa decisão, ela não vai chegar a lugar nenhum, porque não existe pílula mágica nisso, é um processo, né? A gente vai avançando. Eu mesmo, quando estava trabalhando na tradução, primeiro eu descobri o Tom, né, como eu comentei. Aí eu descobri o livro dele. Fui lá, estava aberto o inglês uma versão anterior na internet, eu comecei a ler, comecei a achar maravilhoso, e aí chegou num ponto ali no capítulo 23, que eu falei, não, eu vou traduzir esse negócio, porque as pessoas, eu queria falar com as pessoas, ninguém sabia, ninguém aqui sabia, né? E eu falei, não podem estar perdendo uma coisa dessa, porque o capítulo 23 é onde comenta sobre meditação, inclusive do ponto de vista dele, que não tem nada de místico, ok? Ele explica claramente qual é o objetivo e como usar, e não tem, né, não tem que ter posição X de Y, Z. Claro que é melhor você estar sentado, relaxado, para assegurar que você não se dormir e não vai cair, se machucar, mas assim, e outra coisa, o teu objetivo não é dormir, né? Mas assim, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei,
cara, eu vou fazer isso aqui. Aí procurei entrar em contato com ele antes de começar. E, aliás, eu traduzi primeiro o capítulo 23 para poder conversar com as pessoas e distribuir para algumas. E depois eu falei com ele e ele me autorizou a fazer a tradução. E aí, como você comentou também, eu procurei fazer ela o melhor possível, porque o meu objetivo não era distorcer, era transmitir em português aquilo que ele estava querendo dizer, né? Então, era a minha maior preocupação. Ok? Então, foi um cuidado que eu tomei bastante. Agora, não, não sei se você quer voltar em algum ponto específico, ou Não, a gente estava indo para onde? Quando entramos na... a live é sua. Por favor, Não, tá bom. pode falar. Não, tá bom. Então, é o seguinte, a gente, veja, nós, por mais que a gente fique falando aqui, como você comentou também, é um assunto ele precisou de 3 livros para explicar. E eu, quando estava mexendo com a tradução, eu estava lendo o livro. Aí comecei a mexer com a tradução e comecei a traduzir, gastar um tempo grande, porque eu usava meu tempo pessoal para fazer tradução, trabalhava durante o dia na empresa e e traduzia de noite, no sábado, fim de semana, férias. Graças a Deus a família me deu suporte nisso. Mas eu estava em várias frentes, então eu estava traduzindo, revisando, tinha um amigo meu ajudando, ele estava fazendo umas partes, eu tinha que sincronizar e revisar para ver que ficasse uma conversa única, e estava lendo o que podia, e ia lendo para frente, mas né, não tinha tanto tempo para ler. Mas eu comecei a gostar tanto do negócio que eu economizava, eu ia lendo para frente aos poucos. E quando chegou no fim, eu ainda puxei o freio de mão e desacelerei, porque assim, me dava dó de acabar com a leitura daquilo. Mas não tem problema, porque eu acabei com a leitura e ainda tive que ler várias vezes, revisar várias vezes. Então, é um grau de aprofundamento, né? E ele sempre fala, é ideal que você leia pelo menos 2 vezes. Leia devagar, como você disse, porque são coisas para absorver, né? Tem coisas que ele repete, explica de formas diferentes para ajudar nisso, e você vai lendo com calma. E aí, no final, ele fala, olha, infelizmente, quando você vê a coisa toda, é que você começa a entender alguma das partes. E aí, que são mais complicadas, que fazem sentido quando você tem a figura toda. Então, ele recomenda, pelo menos, uma segunda leitura, para você revisar aquilo, já tendo uma ideia do todo, porque isso Mário, ajuda bastante. posso só ler 2 comentários, porque Claro. eu acho que você vai inserir, né? Uhum. Mas o primeiro diz: penso que a consciência superior fosse programadora, ou o programador. Aí o outro comentário: qual é o objetivo da meditação na visão dele? Ok. E a Cláudia Cipolle, também, a doutora Cláudia Cipolle, disse que ela te conheceu você postando os capítulos no seu blog da sua tradução. Ela te acompanha. A gente começou postando pedaços da tradução e avisando as pessoas que ela estava em andamento, e algumas pessoas me seguem desde aquela época, eu agradeço. São pessoas que me ajudaram muito a fazer acontecer, porque era animador ver pessoas interessadas naquilo, né? E o programador, sim, a fonte, ela é a fonte, ela é a dona da cabeça dela, né? Então, ela usa partes dela para fazer programação, mas ela não é um carinha lá digitando coisas, né? Ela é a fonte. Ela tá criando aquelas programações de forma evoluída. Então, ela vai experimentando as coisas, gerando, testando, que nem um universo como o nosso. Como é que chega a criar um universo como o nosso? Experimentando, combina coisas, né? Gravidade tanto, velocidade da luz tanto, não sei o que, constante aqui, eletromagnetismo, né? E vai experimentando, e bum, dá um enter metafórico e põe para rodar com aquele universo e vê o que dá. E vê o que dá, e vê o que dá, e vê o que dá, e vê o que dá. Né? Isso vai chocar muita gente, porque tem gente que acha que nasceu perfeito, sempre existiu e nunca experimentou nada. Mas, assim, para mim, eu me sinto muito mais à vontade saber que a fonte hoje tem o poder de criar multiversos, né? E obviamente, é algo fantástico, né? Cuja luz, quando e se eu entro em contato, é cegante de tão poderosa, mas ela está em evolução e não tem fim previsto para isso, ela evolui. Tá? Então, ela cresce, é o programador, ela experimenta até que chega numa hora que um determinado desses testes, que ela pode rodar vários deles ao mesmo tempo, um deles dá certo.
e funciona e vai bem e cria um universo onde a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, a distância da Terra para o Sol é perfeita, o Sol tem energia na quantidade perfeita e a vida aparece na Terra, a vida biológica virtual evolui e chega num ponto onde consciências individuadas podem pilotar avatares aparentemente biológicos mais virtuais nesta existência aqui. Então, essa programação evoluiu até dar certo, depois que deu certo, é só reproduzir. Enter, um universo, enter, dois universos, 100 universos, 1000 universos, quer dizer, com pequenas variações, e aquilo pode gerar um multiverso de realidades possíveis para experimentações da consciência. Então, a fonte é o programador. Qualquer outra pergunta? Qual é o objetivo do Tom? Porque você comentou do capítulo 23 sobre o objetivo da meditação. Bom, a meditação é o seguinte: nós estamos vivendo aqui como a história do mito da caverna, né? Nós estamos vivendo numa determinada realidade, iludidos, imaginando que ela é uma coisa, que ela é material, que o objetivo é fazer isto e aquilo na realidade material. Estamos vivendo aquilo como se fosse a realidade, porque estamos identificados com o corpo, com o cérebro, com os pensamentos, que nem são nossos, que a gente muitas vezes está recebendo programações alheias, sugestões de programação alheia, por todos os meios de comunicação e aceitando como se fosse nós, e estamos lá completamente iludidos. Mas vai chegando um ponto onde a gente vai meio que começa a despertar e perceber essas questões da programação. Agora, eu novamente, eu me empolgo. Vai. Ela queria saber... Calma, o objetivo, a gente se parece nisso. O objetivo do Tom na meditação, que você falou que não é místico, que o pessoal ficou curioso. Perfeito. Então, o objetivo da meditação é você... porque nessa identificação que a gente adquiriu com o personagem que eu estava explicando, a gente acaba se perdendo no meio da coisa. E a meditação é aquilo que vai... Porque a gente esquece que é uma... Veja, ninguém está aqui, a maioria de nós, lembrando que é uma consciência, ou que é a vida, ou como queira chamar, né? Você está aqui meio perdido achando que é o boneco, que é o pensamento vem da cabeça, que a cabeça é sua, que o pensamento é seu, e que está tudo funcionando desse jeito. E a meditação, ela te permite você começar, primeiro, a ter um domínio sobre esses pensamentos. Porque a gente tem essa identificação, principalmente além do corpo, com os pensamentos, que nem são nossos. E a gente nem sabe como dominá-los. É como um rádio louco que sintoniza qualquer frequência, a qualquer momento, e você vai ouvindo aquilo e toma como seu. Então, a meditação, o objetivo é zerar o funcionamento da mente, zerar o contato com o corpo, com o ouvido, com a audição, com as sensações, entrar naquela flutuação lá, naquele vazio, que aquilo, aparentemente, que parece vazio de começo, comparado com o ruído que a gente vive, aquilo é o seu centro, é o que você é a sua consciência. Então, o teu objetivo, vamos dizer, meditação, se você entrar com muito objetivo, você não vai meditar, porque você vai ficar pensando no objetivo. Mas o objetivo principal é zerar a mente, zerar o pensamento, zerar a sensação, estar em você, chegar em você, e isso, com o tempo e a prática, vai aumentando o seu contato com o ser que você é, a consciência que você é, o teu núcleo, aquilo que você realmente é, e aquilo automaticamente que você está flutuando na rede de consciência da fonte. Então, assim, você automaticamente buscando a você vai começar a perceber, como à medida que evolui nisso, que você tem acesso a outras coisas, né? Mas se você tiver com a mente, assim, você pegar e puser for num bar onde estiver tocando uma música altíssima, você não consegue trocar ideia com ninguém, é impossível. Salvo que você tome nota escrita e passe a mensagem. Tá? E mesmo assim vai ser difícil. Então, o objetivo é esse. Só para ficar fácil. Então, a meditação é zerar a atenção, ou melhor, é neutralizar, zerar a atenção da configuração do eu terreno. Isso. Você está ali, vamos dizer,
ao máximo da sua tentativa, desconectando do boneco que você pensa que é e ficando em você. Tá? Então, esse é o objetivo. E, principalmente, o principal deles é o que mais te atrapalha não é a coceira, não é o ruído externo, nada disso. É a mente, porque para cada dessas coisas ela começa a pensar alguma coisa e atrapalhar você. Enquanto você está pensando, você fica no ruído da mente e você não ouve a você mesmo. Então a gente veio com defeito de fábrica. Sacanagem, brincadeira. A gente desenvolveu um defeito, viu? Pior é isso. Quê? É porque a gente não vem com memória, né? A gente não vem com memória da experiência anterior. Né? Uma das coisas que a gente traz é toda a qualidade de ser, né? Vamos chamar de valores, para chamar de alguma coisa, que as palavras são sempre complicadas, mas aquilo que você evoluiu como consciência, como qualidade de vida, você traz. Tá? Então, a hora que você voltar a aprender a falar, aprender a ir no banheiro, aprender a se comunicar, né? E começar a entender o que está se passando aqui, você começa a pôr em prática a sua qualidade de ser. Tá? Em especial quando você passa a ser dono do seu próprio nariz e fazer o que você quer. Aí você põe para fora o ser que você é. Mas você tem que aprender tudo do zero. E quando você entra com essa parte de programação que a gente adiciona a poder interagir aqui, né? Desde que você nasce através do... Você entra no jogo, né? Através da conexão com o avatarzinho bebê, né? E aí você vem aprendendo essas coisas todas e se identifica com elas. E aí você tem que fazer um certo caminho inverso para voltar agora com consciência, né? Atento, presente, voltar a entrar em contato, desencavar o você que você enterrou lá dentro, para dizer de alguma forma. Uhum. O senhor, bom, você não respondeu a simples pergunta da Eliane, eu acho. O objetivo. O objetivo de estarmos aqui, da nossa existência. Então, aí é o seguinte, você compreendendo um pouco mais da realidade como um todo, né, se só existe consciência, e nós também somos consciência, a consciência lida com informação e cria tudo isso. Tá bom, mas o que ela está tentando fazer? Porque nós não temos como nos separar da fonte. Nós estamos todos conectados uns com os outros e com a fonte, ainda que não o percebamos. Então, o que a fonte está fazendo? A fonte tem uma pressão para evoluir. Tudo isso parte de dois pressupostos e cria um modelo que permite a gente saber o que essa realidade está fazendo. Um dos pressupostos é que a consciência existe e outro é que ela evolui. O que ela está fazendo? Ela está tentando evoluir. Então, ela começou vazia, né? Apenas com informação de ruído, de fundo, e ela está buscando crescer, evoluir, se desenvolver, trabalhando com aquilo que ela pode, que é a informação que ela pode criar dentro dela. Então, a consciência está buscando evoluir. Então, sair do caos, né, sair da alta entropia e ir para a baixa entropia. O caos equivale também ao medo, né, à confusão, à disputa, à ignorância, ao ego egoísta, né, a alta entropia. Tá? E lembra que ele é físico, a entropia é uma medida da confusão do universo, tá? Da realidade. Então, começa desse ponto, ela vai evoluindo, crescendo. Então, toda consciência, né, ela tem uma missão de fundo de estar buscando crescer, evoluir. E nós, como parte da fonte, nós não fomos criados com outro objetivo, né, que não o de evoluir também, porque com a evolução de cada um, individual, contribui para a somatória da evolução da fonte. A gente não capta a evolução do outro e nem da fonte. Mas a fonte, nós estamos dentro dela. Qualquer coisa que a gente evoluir, ela evolui também. Então, o nosso objetivo, também como consciência, no mesmo ambiente, é crescer, é evoluir como ser, como qualidade de ser, se quiser, como qualidade espiritual. Pode chamar assim também, não tem problema nenhum. Talvez fique mais fácil para alguns. Não é um livro de espiritualista, mas ele explica de forma, em linguagem da razão, mas ele tem equivalências, né? E uma das equivalências é essa melhoria da qualidade de ser, da consciência ou da qualidade espiritual. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo macro, tá? Agora, a gente pode ter vindo para cá, especificamente, para desenvolver determinada coisa ou outra. E aí é outra história, mas sempre que contribui para o crescimento. Então, aí, puxando um pouco isso, agora é uma provocação meio pessoal minha,
Se a consciência, a fonte primária, enfim, ela existe, e o fato dela existir, ela busca evoluir. O que, na sua opinião, acontece dentro do plano terreno que atrapalha? Porque, assim, se o objetivo da fonte é ir para baixa entropia, acho que tem alguma coisa, né, meio esquisita, porque a gente está num mundo que eu, pelo menos, estou achando um pouco de doido. Mas o que, na sua opinião, são os obstáculos, os bloqueios, os vetores de limitação para isso acontecer? Além de nós mesmos, né? Porque a gente atrapalha muito. Bom, além de nós mesmos, eu diria para você que só tem duas coisas aqui, né? A fonte cria o ambiente. E nós, aqui, o ambiente é assim, a possibilidade de interagir na direção da ordem e do amor é interagindo. Né? Ninguém aprende sobre... Amor é amor não egoísta, é sobre o outro. É quando eu não estou preocupado com a minha bunda, né? Que me perdoe uma palavra. Eu estou preocupado com o bem de todos. Tá? Então, vamos supor, nós não estamos lá ainda, eu não estou lá, talvez você não esteja lá, e talvez ninguém que esteja nos ouvindo esteja lá. E nem tem como estar, porque também não tem fim isso, ok? Sempre pode continuar crescendo. Mas nós estamos buscando essa melhora. Agora, nós estamos num ambiente de interação. E nesse ambiente de interação, não existe uma obrigação de evoluir. Evoluir é opcional, quer dizer, você pode não escolher. Por isso é que tem o livre-arbítrio. Porque se não tivesse livre-arbítrio e você fosse pau-mandado, você, vamos dizer, da fonte, você só fizesse o que ela mandou, e aí você está aprendendo o quê e contribuindo com o quê? Né? Então, assim, uma das possibilidades que tem é o seguinte, eu preciso poder escolher, poder, vamos chamar de acertar e errar, ou seja lá o que for, extrair, quer dizer, me deparar com os resultados das minhas escolhas e extrair aprendizados deles, sejam em que direção for. Na verdade, não existe, vamos dizer, acerto e erro. Né? Eu posso, do meu ponto de vista local, achar que fui melhor ou pior, mas no final das contas, as duas condições vão gerar oportunidades de aprendizado. Tá? E você, respondendo a sua pergunta diretamente, né, o outro, né, está interagindo conosco aqui, nós não estamos sozinhos. Porque as pessoas dizem que nós somos co-criadores. Veja, co-criador é uma palavra excelente, mas como qualquer outra, precisa ser interpretada corretamente. Então, co-criador somos todos. Então, não é só eu. O universo não é que ninguém mais existe, só existo eu e eu estou criando tudo. Isso é um sonho. Um sonho é uma realidade virtual onde eu criei tudo. Eu falo, eu respondo através da boca do outro personagem, eu decido, eu escolhi o cenário, fui eu que criei, eu estava sozinho lá num sonho, supondo que eu esteja sozinho num sonho, que é provavelmente a maioria dos casos, eu criei tudo. Aqui não, a fonte criou um ambiente, nós viemos aqui, entramos através do avatar XYZ e estamos interagindo. E todo mundo, em conjunto, está criando, seja lá qual for o grau de qualidade de ser ao qual chegou. Então, tem gente de todo nível aqui atuando em todas as posições disponíveis. Ok? Então, isso ajuda a criar uma parte dessa dificuldade. Além das nossas próprias escolhas, as escolhas dos outros que interferem em nós também complicam bastante o ambiente como a gente conhece bem. Calma, gente, são muitas perguntas, calma. A Juliane está perguntando assim, mas por que estamos vendo tanto caos? Que eu também concordo com a Juliane, que o mundo está parecendo um pouco hospício para o meu gosto. Para mim também. Para mim também. Veja, eu não fico feliz de ver o mundo como está, eu concordo. Eu publiquei esses dias uma nota do Tom, na verdade, para você ter uma noção, no final do ano passado, eu entrei em contato com ele porque eu estava percebendo a coisa mal encaminhada, né? E eu falei assim, eu acredito que seja assim, né? Pensei com meus botões, mas eu estou aqui intermediando e ajudando a tentar orientar as pessoas e esclarecer o máximo. Eu falei, vou confirmar com a fonte como é que ele está vendo a situação toda. E assim, veja, nós estamos criando aquilo que nós precisamos como conjunto, quer uma parte goste, quer outra parte não goste, nós estamos criando situações
Infelizmente que são, né? Infelizmente porque não é do meu, eu não sinto prazer em ver a coisa dessa forma, mas as coisas são necessárias para a maioria que arrastou a realidade nessa direção, porque assim, a realidade aqui é conjunta, nós não escolhemos assim, eu queria que ela fosse assim, vou pintá-la de azul ou vou pintá-la de cor-de-rosa. Eu vou passar a mão na tinta e vou tentar pintar a minha parte, o melhor que eu puder. Mas o do vizinho vai fazer outra, o outro vai fazer outra, são 8 bilhões de pessoas puxando a realidade nesta direção e naquela. Então, acaba acontecendo coisas que não são necessárias. E eu tenho um exemplo, vamos falar logo, eu vou dar um exemplo aqui drástico. Você não pense, né, por exemplo, eu cheguei a puxar, sacar esse exemplo do bolso, na pior das hipóteses, né, eu me lembro sempre de um exemplo claro, o cara no campo de concentração, e é o Viktor Frankl, ok? Viktor Frankl é um cara que se iluminou, né, durante a estada dele num campo de concentração, saiu com 25 quilos de lá, mas descobriu o propósito da vida para ele. E salvou muita gente que ele conseguiu, né, ajudar a encontrar o propósito da vida, inclusive guardas, porque guardas também sofriam, não eram só prisioneiros. Alguns guardas não coadunavam com aquilo. Então, é um cara que, vamos dizer, no pior cenário humano possível de se imaginar, um campo de concentração onde o cara sai com 25 quilos, eu tenho certeza que ele não achava que aquele cenário era maravilhoso, tá bom? Então, mas o cenário ainda assim, ele estava bem internamente e conseguiu aproveitar positivamente e crescer e ajudar a iluminar outros a crescerem. Isso não é necessariamente uma notícia feliz, mas felizmente nós ainda não estamos em um campo de concentração, ainda podemos mudar isso também. Mas escuta, você não acha que em algum nível o nosso livre-arbítrio ele é interferido por influências ou sugestões ou uma programação do que nós somos? Você não acha que tem esses níveis? Porque assim, olhando essa ideia de livre-arbítrio e a gente faz o que a gente quiser porque a fonte é uma grande mãe receptiva, tal, não sei o quê, fica um pouco romântico. Eu entendi, eu acho que faz assim, por mais que doa, né, a gente, todo mundo, então, todo mundo criou o funk da Anitta, ai meu Deus, né, vão todo mundo se matar, mas não fica um pouco romântico a gente não entender que existe uma programação, assim, existe um source code em nós que se a gente não tiver uma coragem dentro da gente de entender isso, esse livre-arbítrio sofre uma influência filha da puta? Você não acha assim que rola isso? Eu acho que sim, você está certo. Só que não é uma coisa que é imposta de fora para dentro, ok? Ela é, como você disse, ela é sugerida. Agora, o meu grau, né, o meu grau de percepção, de qualidade, né, eu posso estar aceitando totalmente, cegamente isso e comprando, como a gente vê que tem muitas pessoas que compram determinadas, vamos chamar de, sei lá, política, do que queira, né? Então, assim, essas pessoas compram isso cegamente e seguem. Então, essas pessoas são as pessoas que o Platão escrevia na caverna, ok? Elas estão crentes de que é aquilo ali. E elas mesmas, com as coisas que vêm de fora, as sugestões que elas aceitam, e com aquilo que elas acrescentam e pioram com a própria qualidade delas, elas vão criando um inferno para elas e para muitos à sua volta. Agora, a questão do livre-arbítrio, uma questão sobre o livre-arbítrio que é importante comentar aqui é o seguinte: veja, livre-arbítrio não é sobre o final da história, não é como eu quero que a história fique, não é como eu. O livre-arbítrio é para eu escolher entre aquelas opções que eu percebo que estão disponíveis. Tá? Então, eu percebo determinadas opções dentro das minhas limitações, escolho entre elas, e as escolhas que eu faço, elas têm desenrolar, curto, médio ou longo, ok? E às vezes invisível, às vezes transparente, às vezes invisível. No final, tudo isso vai ter um desenvolvimento e impacto. Então, o que eu sou hoje? O resultado da somatória de todas as escolhas que eu mesmo fiz e daquelas em qual eu fui influenciado pelas escolhas dos outros, ok? Porque eu estou num ambiente comum. Né? Livre-arbítrio tem a ver com a inferência nas probabilidades, seria isso, né? O livre-arbítrio, na verdade, é assim, eu não sei, as escolhas estão disponíveis, tá? Mas como você falou,
eu tenho essa questão da programação que eu não cheguei a cobrir, que responde isso aí. Você tem essa programação, por exemplo, de identificação com medo, com o lado negro, com seja o que for que você queira, com tudo, com as sugestões que eu aceitei sem analisar. Então, com os traumas que eu sofri nesta ou em qualquer outra vida, todas as tranqueiras que eu venho carregando comigo, elas são programações que eu coloquei ou aceitei, mas recebi sugestão, mas aceitei, tá? Incorporei e está lá atormentando a minha vida, ok? Então, tem isso. Porque o livre-arbítrio ele não está só na mente, né? O livre-arbítrio é se aceitar no sentido mais amplo, né? A gente está olhando o livre-arbítrio como assim, eu aceito, eu gosto de bolo de chocolate. Não é só não, isso. Não. Veja, efetivamente, o livre-arbítrio está aqui na ponta. O exemplo mais simples é o seguinte, você tem o jogo do palitinho, tem 10 palitos na mão, um está mais curto. Eu vou lá, eu tenho a liberdade de escolher um palitinho entre os 10 que estão na sua mão. Mas eu não sei o que tem lá dentro, vamos dizer assim, porque eu não sei no que vai dar. Tá? Eu palito? vou puxar... Dentro do palito? Você nunca viu o jogo de palito, onde você pega, vamos dizer... jogo de vareta, aquele jogo de vareta. Não, é assim, não, vamos dizer... Em geral, você pega um filme de guerra e alguém tem que ir lá com uma missão desagradável, uma desgraçada onde ele provavelmente vai morrer. Tem 5 soldados e eles não querem se oferecer nenhum deles. Então vamos fazer assim: 5 palitos, um é quebrado, um é curto, os outros são longos. Aí cada um puxa o seu palito. Aí o cara olha pro dele e está curto. Entendeu? Então, assim, na hora de escolher, você escolheu o palito. E a hora que você viu, o resultado é que você vai ter que fazer aquela missão desagradável lá. Ok? Então, assim, o livre-arbítrio não é sobre o resultado da missão. O livre-arbítrio é sobre puxar qual palito eu vou puxar. É um exemplo básico, mas é assim. Então, vamos dizer, eu posso escolher com quem eu vou casar. Ok? Vamos dar uma suposição. Eu namorei 2, 3 moças, escolhi uma hora e casei. Ok? Ela aceitou, me escolheu também, não é uma escolha individual. Mas, assim, o que aquilo vai dar? Se eu vou ter filho, se eu não vou ter, se eu vou me dar bem, se ela vai me trair, se eu vou trair ela, sabe, se nós vamos viver juntos para sempre, ou vamos separar na volta da lua de mel, eu não sei. Então é igual o jogo do palitinho. Eu puxei um palitinho da moça X e comprei a briga toda para brincar um pouco, ok? Eu vou ter que lidar com aquelas consequências e vou aprender alguma coisa. Então, mas seja qual for a escolha, eu sempre... Qual é o resultado? Porque assim, se você perceber, veja, isso tem tudo a ver com a questão do propósito. O que é que eu estou fazendo aqui? Passando por situações onde eu posso aprender alguma coisa. Então, toda situação aqui está disponível para aprender alguma coisa. Você vai falar, esse cara está falando de coisas lindas. Não, minha mulher morreu de câncer. Eu descobri em agosto, em fevereiro ela morreu. Tá? Então, assim, e o que aconteceu? A minha iluminação foi ali pelo meio. No meio não, bem no começo, quando explodiu na minha cara o resultado do exame. Eu olhei para o resultado do exame e falei assim, ferrou, né? E fiquei desesperado. E me tranquei no carro e comecei a gritar. E aí perguntei, por que isso? Aí veio a resposta no meu próprio pensamento, para mim que não sabia a resposta, que foi assim, é para aprender coisas, é para aprender. Eu parei assim, fiquei até... Né? Eu falei, meu Deus do céu, porque, sabe, eu estava desesperado, eu imediatamente me desloquei do desespero, que não acabou, mas porque, porra, fazia todo sentido do mundo, faz. E eu não sabia disso. E para mim fez todo sentido do mundo, se confirmou que era aquilo mesmo, e eu acabei explorando isso, separando, levando isso a todo o resto, porque não é uma coisa só. E compreendendo melhor o mecanismo de funcionamento da realidade com o background de Mai Bidito agora, eu não tenho dúvida, isso aqui é uma escola. E começa o seguinte, é que a gente fica pensando muito no Avatar, o Avatar vai se ferrar, o Avatar vai se danar, o Avatar vai acontecer isso. Cara, você não é aquilo. É como se fosse uma peça de teatro. Você está aqui, quando a peça de teatro acabou, o bandido matou o ator principal, ele morreu, caiu no palco, e deu aquele drama, e velório, e choro, e desgraça, prisão. Mas no final, quando acabou a peça, foi todo mundo, acabou às 11 da noite a peça, saiu todos os artistas abraçados e foram tomar um chopp no bar, entendeu? Ninguém sofre dano. Então, assim,
Enquanto eu não entender e não perceber por mim mesmo o que eu sou, eu fico identificado com o avatar, achando que eu estou sendo prejudicado, né? Porque o Viktor Frankl está sendo prejudicado no campo de concentração. E, no fundo, eu estou tendo uma baita oportunidade, quer eu goste do ambiente ou não, quer eu ache que é bom ou não, de aprender alguma coisa. E outra coisa, tá? A situação agora está ruim? Tá. Pode ainda ficar pior? Pode. Agora, ela já foi pior? Já. Imagina eu sair de manhã para caçar um leopardo, né? Ou para caçar um veado e encontrar um leopardo quando eu saía da caverna para trazer comida para minha família. Gente, isso aqui já foi uma questão de sobrevivência diária. Imagina eu sendo escravo no Antigo Egito carregando pedra, né? E imagina há 500 anos não tinha penicilina, né? Imagina eu com uma perna, uma ferida, o cara tentando amputar alguma coisa porque não tinha salvação e depois do corte você entendeu? Eu estou falando assim, não é só da questão técnica, mas a gente estava aí até outro dia matando uns aos outros, né? E hoje em dia a gente tem veja, a sensação também, porque a gente se expõe por umas notícias desgraçadas, fake news, isso foi outra coisa que o Tom me alertou na resposta, né? Ele falou assim, hoje você não pode confiar em praticamente nada do que você lê, ouve ou assiste em meio de comunicação algum. Então, você se expor a essas coisas de forma aberta e pensando que está recebendo notícia, você não está. Então, você só está se expondo às idiotices das manipulações alheias, daquelas pessoas de baixa qualidade que estão tentando controlar você. E você está aceitando, você está entrando em contato com aquilo diariamente, ouvindo aquelas coisas. Então, é terrível. Se você não tiver um equilíbrio interno seu, como o Viktor Frankl desenvolveu lá, e é possível, se ele desenvolveu no campo de concentração, eu também consigo fazer para não me deixar abalar aqui por questões de notícias, né, de jornal, de internet, de não sei o que, é fake news para todo lado. Vai chegar um momento em que eu vou estar falando alguma coisa aqui e não vai parecer algo que eu diria, e nem sou mais eu falando, porque o cara pegou a minha imagem, a minha voz, e está criando a história dele para contar para você e distorcer a minha realidade, o que eu diria, entendeu? Está ficando difícil. Agora, você precisa estar consciente, presente, e falar, olha, isso é algo que o Mário falaria? Eu já assisti 100 vídeos do Mário. Ele não falaria isso, não é ele. Entendeu? Então, desliga o canal porque alguém tomou conta e tá com um fake Mário lá, entendeu? Olha, então, tem duas perguntas aqui que eu acho interessante. A primeira, porque tem a ver um pouco, e eu acho que você vai comentar, eu também queria comentar um negócio que eu pensei aqui. Ó, você acredita que quando tivemos uma experiência, né, quando tivemos muita empatia para uma situação ruim, nós atraímos isso para a nossa vida? Você entendeu? é claro que eu entendi sim. Acredito que entendi, não tenho certeza, né? Mas acredito que entendi. E se não Ela for está isso... querendo dizer assim, se eu tiver muita empatia, no sentido assim, em alguma coisa é ruim, negativo. eu tô atraindo isso, né? Eu acho que essa foi a pergunta. Veja, a empatia precisa ser naquela questão da sensibilidade. Uma pessoa realmente amorosa está preocupada com o outro e tem empatia e fica dolorida, sentida de ver o outro sofrer, ok? Então, isso é normal e isso não vai atrair nada de ruim para você. Pelo contrário, isso é amor. Você está sendo amorosa. Agora, a partir do momento em que você não está preocupado com o outro, mas na verdade acha que está e está pensando em, pô, olha que merda que está acontecendo com aquele sujeito. Eu não queria estar naquela situação. Às vezes você não tem isso muito claro, mas no fundo, então você precisa vasculhar e avaliar o que é que você está sentindo. É empatia mesmo ou é medo de passar por uma situação igual? Se for medo seu de passar por uma situação igual, não é empatia, Perfeito. é egoísmo, tá? Então, precisa tomar só esse cuidado. Então, se for o egoísmo, você está focalizando negativamente em algo negativo e você está com medo e não quer aquilo para você, mas fica pensando, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Aí sim, você, focalizado naquilo, vai acabar atraindo aquilo. Empatia não vai fazer mal nenhum. Empatia é amor. A empatia expande, né? Sim, sim. A empatia é qualidade. Você vai se compadecer, né,
e sentir, você gostaria que a pessoa não passasse por aquilo, e se você puder fazer algo, você faria para evitar, para ajudar, mas você não vai ficar, ai meu Deus, será que vai acontecer igual comigo? Não é esse o foco da empatia. E a outra pergunta, a consciência precisa de sofrimento para aprender? Eu falaria aqui que não, mas, por favor, pode Não, falar. eu confirmo. Eu assino embaixo. Não, não precisa. Agora, o que acontece é assim, às vezes precisa de sofrimento para acordar e dar o chute inicial. Eu falo por mim mesmo, não preciso de ninguém para me dizer, porque eu passei por isso, não foi por um nem por dois, mas tem um que foi muito grave, que eu acabei de falar, não pretendia, mas eu comentei sobre o falecimento lá. Não era uma esposa qualquer que eu estava torcendo para me separar, era a pessoa que eu amava, era a mãe dos meus filhos, a gente estava super bem, e ela morreu na minha cara, explodiu, né? Então, foi uma coisa terrível. Então, perdi o fio da meada de novo, perdão, me ajude. O sofrimento. É assim, O sofrimento, isso. eu O sofrimento tava... não, mas ele foi um grande despertador, porque o que acontece? Eu estava muito imerso na questão do personagem, né? Vou dando um exemplo meu para facilitar, eu estava identificado, eu era ignorante e era arrogante. Então, assim, eu achava que sabia tudo, né? Então, na minha ignorância, eu achava que sabia muito, que estava tudo no controle, que eu tinha o domínio da vida, né? Eu era engenheiro, planejava, fazia um planejamento, fazia um acompanhamento e fazia acontecer. E eu estava indo muito bem, hein? Eu tive êxito na carreira, isso é bom para a carreira, ok? Mas quando você tenta aplicar isso numa doença, né, não dá muito certo, não é necessariamente o caminho. E então eu descobri que eu não tinha aquele controle, eu tinha um grau de controle sobre algumas coisas que eu, na minha ignorância, estava achando que era extensível a tudo, e que eu sabia quase tudo que havia para saber, então eu comandava a ação, né? Eu era o rei do pedaço, a última bolacha do pacote. que é E aí a dor, nesse grau só voltando lá, nesse grau de mergulho na ilusão, nesse grau de estar dentro da caverna, estar dentro da Matrix, meu, qualquer outra coisa que provavelmente veio como sinal para mim, não foi suficiente para eu despertar, entendeu? Eu tive que tomar uma porrada no meio da testa para acordar. Agora, essa é a minha situação. Agora, é claro que depois de ter aprendido que as coisas são sobre aprender, eu fico atento. Tudo para mim é aprendizado. Outra coisa, eu percebo que a vida sugere coisas, porque eu não estou nesse ambiente por acidente. Esse ambiente é o ambiente ideal para aprender as coisas que eu quero aprender, que eu preciso aprender. Então, eu fico de olho nas coisas que vão surgindo. Né? Por exemplo, você me convidou para cá, é um prazer estar aqui, mas isso aqui está sendo útil para mim. Está sendo útil para mim, eu digo assim, está sendo útil, eu estou tentando ser útil para os outros, ao mesmo tempo, divulgando estas ideias que eu acho que vão colaborar, mas para mim, nessa interação, eu estou com certeza tendo chance de aprender alguma coisa. Então, eu estou ansioso por aprender. Então, eu não olho para as coisas como, isso vai ser chato, aquilo vai ser. Eu não estou dizendo que é o caso, né? É um exemplo qualquer, mas digo, Claro. as coisas vão se apresentando e eu procuro experimentar o que se apresenta e ver aonde que eu chego, porque a vida, às vezes, ela é mais sábia do que nós, ela está trazendo coisas úteis para nós. E aí você indo, nadando a favor do rio, você chega mais rápido onde tiver que chegar e mais fácil, né? Então, não precisa... Se você, a partir do momento que você ficar consciente que as experiências de vida são oportunidades de aprender alguma coisa, de crescer, você colabora com o processo e você sofre menos, até o ponto de você entender o que está acontecendo e não precisar sofrer. Ainda que o corpo sofra. O corpo pode ter que sofrer numa situação. Viktor Frankl sofreu 25 quilos. Mas o ser dele estava iluminado, ele saiu de lá iluminado. Esperemos que, né, nós não precisamos passar por estas coisas, mas para isso eu preciso estar atento. Né? Se eu insisto em ignorar a oportunidade de crescimento, ela vai crescendo em tom, né, em volume, até chegar num ponto onde a dor é o único despertador. Isso é a forma como eu vejo através da minha própria experiência. Tá? Uhum. Estou anotando uma coisa aqui. Eu acho, então, só assim, colaborando um pouco, né? Eu acho que é exatamente isso. E é muito interessante porque, veja bem, o que a gente está chamando de sofrimento
tem a ver com essa relação da densidade na matéria. É uma doença, é uma perda, eu perdi dinheiro, eu perdi uma pessoa. Então, não tem nada a ver com essa vitalidade, digamos assim, constante, consciousness, né? Esse sufixo "ness", eu gosto do inglês por causa disso, né? É uma coisa meio fluida, né? Consciousness, né? É uma coisa meio viva, né? É fluida. Então, eu acho que, na minha visão, né? O sofrimento também é uma interpretação do dispositivo Isso. da sua própria condição de dispositivo, né? Porque não tem uma relação com essa vitalidade, com essa consciência. E sim tem a ver com a condição, né, do dispositivo, né? Agora, você imagina que você é o piloto, né? A consciência é o piloto do avatar dessa vida que você está levando. E tem um exemplo drástico que eu descobri na internet, não sei mais onde está, mas assim, tinha um cara, com 20 e poucos anos, viajando num trem na Rússia, na China, e ele teve uma experiência, era um cara nórdico lá, Noruega, alguma coisa assim, mas ele estava na China. E ele estava passeando e, do nada, apagou-se a vida dele. Eu não sei se ele piscou, desmaiou, acordou, mas ele não lembrava de nada, ele nem sabia palavras, ele não sabia se comunicar. Então, assim, imagina, você é a consciência. Vamos dizer que o seu avatar levou uma pancada na cabeça e criou um dano no avatar, mas você tem que lidar com aquele dano. E você acorda ali no dia seguinte, nada que você vê significa absolutamente nada para você. A paisagem da janela não queria dizer nada. As pessoas do lado dele não queriam dizer nada. Ele teve que lidar com isso. Mas isso foi importante para mim porque é um exemplo claro, é um exemplo de um... A gente pode fazer esses experimentos mentais que ajudam muito a compreender as coisas. Imagine se você... Agora, vamos imaginar o outro para não falar, né? Vamos falar que ele estava ali do lado dele estava a mãe dele, e que a mãe dele, no minuto seguinte que ele acordou, ele viu a mãe, mas ele não sabia que era a mãe. E vamos dizer que o trem sofreu um acidente e a mãe morreu na frente dele. O que isso significou para ele? Nada. Absolutamente nada. O que ele sofreu com isso? Nada. Ele só sofreu alguma coisa se no acidente ele sentiu alguma dor ele mesmo. A dor do outro ele não sentiu. Ele não sabe o que é o outro, não sabe o que era a mãe, ele não sente a perda da mãe. Né? Agora, vamos supor que você gosta da sua mãe, que seja uma perda significativa para você. Vamos supor que eu perdesse a memória durante a situação com a minha esposa. Eu perdi a memória, eu acordo, não sei quem ela é, não sei quem sou eu, não sei nada. Né? Então, sim, está entendido. Assim, esses exemplos drásticos, eles ajudam a facilitar a compreensão. Então, assim, nada, é como você disse, os significados nós aprendemos aqui, é parte do programa que a gente vai pondo em cima, e a gente interpreta. Agora, a consciência, imagine que se isso aqui fosse um sonho, você acabou de passar por uma desgraça danada, seja lá qual for a da sua escolha, e que você acorda do sonho e fala assim, ufa, não foi comigo. Mas nem acontece, chega a acontecer isso. Se você simplesmente, você tem aquela memória inicial, quando acorda, mais forte, de alguma coisa marcante, e depois aquilo vai embora, porque não era você, era um sonho. É interessante, porque é exatamente isso que eu falo tanto no hall de entrada, que é o Teorema da Percepção e Memórias no Terreno, que a tríade do eu, eu chamo o eu resoluto de resolução de imagem. O eu resoluto é experiência, memória, narrativa. Então, é mais ou menos esse cara aí do trem, né, esse nórdico que você comentou, ele perde a memória, então ele não tem a narrativa. Então, essa narrativa, que é o dado anterior para a comparação, que é o que a gente fala, o cérebro faz isso, né? Repete e compara, ele não tem esse dado anterior para fazer essa comparação, então ele não tem a narrativa. Então, essas condições que nós somos, né, que nós estamos aqui, elas são fundamentais para o desenvolvimento desse bonequinho, mas em função disso que a gente está tentando nomear, porque as palavras limitam mesmo, porque tem a ver com a linguagem, mas a função que a gente está tentando nomear dessa conexão com essa malha sutil, né? Essa malha fina, né? É muito interessante. Está perfeito a sua descrição. É tudo muito alinhado aqui, a gente tem uma dificuldade de palavras diferentes apenas vezes, mas a ideia é a mesma.
a todos os significados que a gente aprendeu a atribuir desde que entrou no jogo, saindo do útero da mãe, né? Aquilo tudo tem significado para nós. A gente entra numa rede familiar, né? Que teve avós, teve tios, teve primos, irmãos, né? Amigos, vizinhos, e vai interagindo com tudo isso, tendo essa narração, a gente está participando da peça e se identificando com aquilo, e aí você chega num ponto de descobrir que você é o ator, você não é o personagem. Então, a gente está vivendo aquilo, vai interpretar da melhor forma possível, e tudo isso é para quê? Para a melhora dessa vida, que você chama, essa vitalidade, ou como eu chamo de consciência, é ela que está se beneficiando, participando como ator nesta peça do personagem. Então, o avatar é o personagem, eu estou experimentando as situações do personagem, entrando nessa teia de drama que ele está, né? Seja familiar, seja político, seja geográfico, seja o que for, e tendo que lidar com tudo isso e extrair o melhor que eu puder, ou não aproveitar nada e desperdiçar. Eu costumo ter uma analogia para isso, é o seguinte, de jogar fora. Você está passando por tudo isso, e no final ainda joga fora, é que nem você fazer um suco de laranja, você espreme 10 laranjas, faz uma jarra, depois você joga o suco fora e tenta mastigar a casca, né? É a mesma coisa, você vai sair de mão abanando. Então, assim, já que estás aí, né? Abra o olho, sai da caverna e aproveita isso. E você colaborando com o processo, você sofre menos, não tenha dúvida. Né? Você sofre menos equivale a dizer que você é mais feliz. Né? Você vai saindo desse padrão de sofrimento, participando do jogo de forma mais consciente, né? Entendendo mais sobre as regras do jogo, porque a gente tem um monte de ilusões aqui. Uma delas é esse livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, se algum de nós quiser estar na superfície da Lua agora, não consegue. Se quiser estar na China agora, salvo que já esteja nos assistindo de lá, o que é difícil, mas não é impossível, não vai. Você não vai conseguir, você vai ter que sair, comprar uma passagem, né? Fazer um planejamento, pegar um avião, ver se o passaporte está em dia. Então, assim, você não consegue. Tem coisas que estão disponíveis agora. Eu posso encerrar a reunião, posso ir no banheiro, posso ir na cozinha, fazer uma boquinha, abrir a geladeira. Então, tem coisas que estão disponíveis. Eu tenho que escolher entre essas que estão disponíveis agora. Perfeito. E, através dessas escolhas, outras oportunidades vão surgir e eu vou continuar escolhendo. E eu posso ir a qualquer lugar, inclusive para a China. Para Marte ainda não posso, mas mais um pouco, daqui a pouco tem aí um jeito. Mas, por enquanto, não. Mas para a China posso, mas não agora. Né? Vai ser um processo. Querido, deixa eu... para encerrar, Bom, para encerrar, fala para o pessoal, né, como é que o pessoal consegue a trilogia, por favor, dos três volumes. A trilogia ela está disponível apenas no nosso site, porque eu não era do ramo, quando eu fiz esse trabalho era para fazer essa ideia chegar às pessoas, eu não tinha nada a ver com ninguém desse ramo, meu ramo era indústria, né? E eu acabei fazendo tudo, né? Então eu contratei a produção. Não tem editora? Agora que eu tô vendo. Tem? Não tem a Partira e a Color System, mas eu contrato elas como gráficas, não são a edição. A responsabilidade da edição acabou sendo minha também. Eu fui aprendendo um monte de coisa no caminho, na viagem. Foi uma experiência bem interessante. E então eu contrato e eu de tempos em tempos compro um lote de livros e eu envio para as pessoas no Brasil inteiro. Eu mesmo embalo, aliás, com todo carinho em papel bolha, papel marrom, faço a etiqueta, confirmo o endereço na internet, levo no correio, aproveito para fazer exercício, eu vou no correio e volto. tudo contribui. Viu? E aprendi até a fazer pacote, rapaz. Olha aí. Faço uns pacotinhos lindos. Você sabe que eu também tenho esse mesmo processo aí. Quando alguém pede os florais para mim, eu faço tudo, embalo. É isso aí. É isso aí. Aquilo que a gente está fazendo com gosto fica leve, cara. Não tem problema. E aí a gente... Então, a pessoa quiser pode entrar no nosso site, www.mybigtour.com.br. Qualquer coisa aqui, qualquer propaganda nossa aqui no link da bio do Instagram, tem link para o site, né? www.mybigtour.com.br. Você entra lá e pode fazer aqueles pedidos com carrinho de compra. Tem a trilogia
O livro não está em falta agora. Né? Hã? Aceita cartão, né? Tudo certinho. Sim. Até aquele sisteminha, paga pelo PayPal, não, pelo PagSeguro, pelo Mercado Pago, ou por transferência Pix. E aí eu embalo, ponho no correio com registro e com seguro. Já temos mais de 4.500 livros enviados, nenhuma reclamação, nenhum problema, nunca falhei com ninguém. Uma vez ou outro o correio deu alguma dificuldade, mas não foram muitas, e a gente envia outro e, tendo um pouquinho de paciência, chega lá. 99% dos casos chegou 100% bem. Eu vi uma vez na Amazon, não tem em português na Amazon. Na Amazon, o que tem agora, venda através da Amazon, e ficou lá, mas não está mais, porque a Amazon não me ajudou nada a vender, não me acrescentou nada e ainda me cobrava. Aí eu parei de pagar e saí fora. Agora, tem uma versão também, uma versão eletrônica também. Tem o Kindle. Tem uma versão Kindle lá. Tá? Para quem preferir, né? Mas está lá também. Agora, então, assim, não está em livrarias, porque é um mercado extremamente prostituído, muito difícil de entrar. E outra coisa, é um tema profundo, um tema que não é um tema de consumismo, não interessa para ninguém, né, na fase do consumismo. Olha, é algo para você. Tenho certeza que eu sei do que você está falando. Então, assim, você não tem não existe grandes interesses. Até você veja, os livros do Robert Monroe, que ele tem 3 livros que foram editados pela Record, e a Record, quando pegou isso aí lá atrás, nos anos 70, ela pegou com um contrato de exclusividade, e ela depois matou o livro. Então tem uma busca enorme, mas só acha em sebo, porque a Record, ela mais procura que tenha, ela não reimprime, e ela não deixa mais ninguém. Eu fui atrás para tentar ver se me deixavam reimprimir daqui por minha conta, já que eu já sabia como fazer, mas o próprio Instituto Monroe não permite, porque ele tem esse contrato com a Record. E a Record ignora totalmente as suas mensagens. Eu tentei falar com a Record para publicar o livro do Tom, eu não sabia que era assim. Hoje estou, graças a Deus, porque... Porque o M5 ficou é uma empresa, né? E qualquer coisa ligada ao M5 e tal, dá muita grana lá fora, né? Então, eu acho que é por isso que ele segura. Sim, mas não é esse o problema. O problema não foi esse, porque assim, o Instituto Monroe, eu tenho contato, né, com eles, porque o Tom tem contato com eles também, e eu já fiz cursos lá, conheço várias pessoas, conheço a Débora Sachs, que faz aqui no Rio, em Santa. Você fez uma live com ela recentemente? Fiz. Ela dá treinamento no Rio de Janeiro, e ela também queria, porque as pessoas pedem o livro, e ela não tem como conseguir o livro para as pessoas, e ela falou, pô, por que você não faz? Eu falei, faço, vamos lá, vamos nessa, vamos fazer isso aí. E aí nós fomos atrás, entramos em contato com o Instituto Monroe, e eles falaram para nós, olha, a gente até gostaria, mas os direitos assinaram um contrato com a Record 40 anos atrás, e que a Record tinha os direitos totais de produzir o livro no Brasil. E eles pararam de produzir, ponto. Eles não têm interesse, não sei dizer por quê, de publicar o livro mais. Eles imprimiram uma leva, venderam e pararam. E sentaram em cima do direito. Então, assim, mesmo que o Instituto Monroe quisesse, ele não pode me autorizar, e ele queria, mas eles não podiam nos autorizar, porque a própria Débora trabalha com eles, ela é uma funcionária deles. E ela não pode fazer isso aqui porque a Record não permite. Assim, por que será, né, Mário? Por que será as pessoas por que será? Equalizadas no cérebro, né? Por que será que impedem? Pois é. Não há interesse em que as pessoas despertem. Essa é a verdade. Não há interesse. Exatamente. Para quem sobrevive das pessoas trancadinhas na caverna, não há interesse. E não são pessoas de alta qualidade, não são pessoas de alta qualidade espiritual que estão lá. Entendeu? Então, assim, se você não for atrás do seu próprio interesse, né, não fique esperando que essa massa de interesses leve você a lugar nenhum. E a outra coisa, esse despertar é individual. O despertar da minha esposa, o despertar da minha irmã, da minha mãe, não afeta o meu, exceto como exemplo de possibilidade. Se eu não for atrás do meu, você não for atrás do seu, cada um atrás do seu, ele não cai do céu. É verdade. É verdade. Não cai do céu mesmo, a gente que sabe.
Quanta grana, e tudo em dólar, né? Porque aqui no Brasil não tem até, mas é tudo muito mistificado aqui no Brasil, é esquisito esse padrão aqui, né? Então, assim, quando a gente vai para lá fora, assim, eu tenho alguns áudios do M-Sync, né? O Hemisphere Synchronized, é $90, $100, é complicado. Esse é outro ponto. Mas veja, a notícia é a seguinte: eu tenho um conjunto de binaurais que a gente não chama de M-Sync. O Tom ajudou a inventar os binaurais nos anos 70 dentro do Instituto Monroe, trabalhando com Robert Monroe, ok? Uau. Na época chamava Laboratórios Monroe. É binaural. O que, que é? Em torno de 4 Hz, 3,9, 3,8. Então, assim, essa frequência é a que você está em teta, né? Onde você está próximo do estado meditativo profundo, que te facilita o contato com o ser que você é. Se você é um meditador que nunca meditou, ou que tem dificuldade, coisa e tal, e você usa o binaural nessa faixa de frequência, ele te ajuda a chegar no estado meditativo, se essa for a sua intenção. Ele não te força, mas ele ajuda, ele consegue ajudar a gerar essas frequências no seu cérebro. Então, você Afinal, também temos o não. livre-arbítrio, né? Agora, é claro, porque ele não te força. Mesmo que você esteja ouvindo e você, não, eu não vou, que se dane. Né? Não vou e não vou. Não tenho medo. No fundo, eu tenho medo. Eu digo que quero ir, mas tenho medo e não quero. Então, você não vai. Fica tranquilo que se você não quer, você não vai a lugar nenhum. Agora, se você tiver a intenção de conseguir chegar nesse estado, o binaural ajuda. E tem um pacote lá no nosso site, se entrar, tem uma explicação do que são os binaurais, como funcionam, e tem um pacote para baixar gratuito lá. Agora, você Opa! tem condição de fazer, de encontrar, mas assim, não está preso lá. É que assim, o Instituto Monroe vem trabalhando há muitos anos, ele investe nisso, em pesquisa, e eles também descobrem outras, quer dizer, outros sons que ajudam, porque assim, 4 Hz é a diferença de um lado para o outro. Então, É, aqui 100, aqui 104. Agora, é. você pode usar 360 e 364, ou 940, 944. E você pode fazer experimentações com isso e tentar frequências mais altas, mais baixas. Você pode vir fazendo, baixando. Né? Então, tem a frequência mãe e tem a diferença. E você pode vir experimentando com essas coisas. Eles vêm experimentando com variações, com adição de outros sons. Por exemplo, eu gosto muito de uma aguinha correndo, tipo aquelas, sabe, aquelas pontezinhas, ou É. uma flautinha tocando, coisas que acalmem o pensamento também, junto com o binaural. Então, tem um monte de coisas que você pode fazer. E eles têm aqueles CDs que têm misturas mil, para todos os gostos. Mas ninguém precisa daquilo para chegar lá. Agora, pode ajudar e tem outras Porra, formas de Mário, você me conseguir avisou também. isso agora, depois que eu já gastei com aquelas... Brincadeira, cara. Mas fica tranquilo que o material deles nunca é ruim, eles são sérios no que fazem, então não São é muito material ruim. sérios. São muito sérios mesmo. Isso é verdade. Mas eu não sabia do seu site, cara. Valeu aí pela dica. Realmente, a gente está aprendendo sempre. Valeu pela dica. Eu vou entrar. Bom, fala o site aí pro pessoal, por favor. Então, é o www.mybigtalk.com.br. É o mesmo que tem os livros. Se você olhar, tem vários artigos nossos, tem sobre o tempo, sobre os binaurais, sobre várias coisas, assuntos interessantes, visão remota, experimento da dupla fenda, tem muita coisa lá e tem coisas úteis, né? Tem artigos assim úteis que são para o seu benefício, nada mais. Estão lá abertos, né? Tem um e-book gratuito meu para baixar lá, que eu fiz para as pessoas que eventualmente queiram ter uma ideia um pouco mais aprofundada do que é antes de mergulhar na trilogia. Pode dar uma olhada no e-book também. O e-book está tem um prefácio da doutora Mabel Cristina Dias lá, que ela me ajudou, aliás, ela me orientou, ela me sugeriu de fazer o e-book, na época não tinha essa ideia, mas é uma coisa que foi feita, ficou muito gostoso, muito interessante, leve, é uma leitura leve que dá um primeiro approach no assunto para quem se interessar, também está lá para baixar no nosso site. Muito E, bom. deixa eu te comentar uma coisa. Primeiro, agradecer ao teu público, agradecer a você pela abertura, pelo interesse, pelo papo. Né? Eu sei que eu acabei falando mais, mas foi como você falou, você queria que eu explicasse e desse uma geral sobre as coisas aqui. Eu só lamento não ter podido falar sobre uma coisa. Eu comecei falando sobre consciência, a gente se aprofundou em várias coisas, e eu não falei nada do mecanismo de criação da realidade, sobre a questão porque as possibilidades estão lá. Como é que essas coisas... Como é que eu acesso
futuro, como é que eu acesso outras, como é que eu me comunico, telepatia, como é que as pessoas, se o futuro não está definido, como é que eu consigo ver algumas coisas do futuro? Então, tem uma série de coisas que estão no mecanismo de funcionamento da realidade que o Tom propõe, que são interessantes. Se uma hora dessa você quiser, a gente pode entrar num outro Com, papo aí também. com certeza. Com certeza que a gente vai fazer muito mais lives. Eu vou te chamar no WhatsApp para a gente acertar mais isso. E qualquer coisa a gente faz a gente faz uma programação mesmo, porque eu já vi que nós vai para a Lua, volta e vai de novo para Marte. Então a gente faz uma programação certinha e até como é que é? Mais disso, por favor. O pessoal está falando, mais disso, façam novas lives. Sim, pessoal, nós vamos fazer novas lives. É muito legal. O Teorema da Percepção, ele conflui muito legal com o My Big Tool. Eu percebi isso na leitura, né, dos livros. Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí para desenrolar. Tanto que, assim, muito do que você disse, assim, você vai ver que eu concordei com 99%, né? O que você está falando faz sentido. Essa questão da comunicação, da interpretação, da percepção, ela é fundamental, a compreensão dela, porque é dela que é feita a realidade. O Tom diz assim, o Tom tem uma equação, R igual a I, então é realidade igual a informação. Mas, assim, a informação, assim, se você estiver bem desperto e acordado, você está percebendo a informação como ela é. Agora, se você tiver quanto mais identificado e perdido na caverna você está, então não adianta dizer que a realidade é igual à informação. A realidade é igual à sua interpretação da informação que você percebe. Você nem percebe tudo e aí interpreta e distorce tudo. Então, assim, tem tudo a ver com o que você está falando. A percepção é um tema fundamental. Percepção e interpretação. Ela distorce, modifica e cria a realidade de forma positiva ou negativa, né? Dependendo da forma como a pessoa está usando essa ferramenta e com a consciência que ela está usando essa ferramenta. Mas legal, é isso aí. Porque toda informação tonifica a realidade, né? É muito interessante isso. Querido, muito obrigado, tá? Eu vou encerrar para não ficar tão longo aí, porque para o pessoal conseguir reassistir, ficar bem dinâmico. Já vi que a gente vai ter que montar um cronograma e eu vou ficar quieto quando você falar, prometo. Não. Quanto mais a gente interagir, mais gostoso fica. Legal. E a gente abre, né? Pessoal, vou abrir uma caixinha de perguntas. Se você quiser abrir uma caixinha de perguntas aí para o teu também público, e a gente vai confluindo aí as perguntas melhores para a gente fazer os temas. E sei lá, a gente pode fazer encontros semanais, sei lá, vamos tentar alinhar isso, claro, na sua agenda, né? Para você ver se é possível. E a gente vai confluindo aí, a gente vai interagindo aí, tá bom? Legal. E eu só quero deixar claro para todo mundo que aqui eu estou numa situação onde eu estou trazendo informação de um cientista que pesquisou por 35, 40 anos e compreendeu uma montanha sobre o funcionamento da realidade, somado à minha experiência de vida e o que eu pude descobrir dela também por minha própria experiência. Eu não tenho absolutamente, assim, eu já aprendi o quão ignorante eu sou, mas nessa posição aqui eu estou tentando responder o melhor possível as perguntas com aquilo que eu já tenho, que com certeza está muito longe do que eu posso ainda alcançar. Não quero de forma alguma transmitir a sensação de que eu sou um dono da verdade, porque eu já tive essa sensação muito clara para mim, e ela é totalmente errônea, e eu não sou. Então... Você sabe que eu aprendi desenvolvendo, é muito louco mesmo, desenvolvendo o teorema da percepção, e eu sempre falo aqui para o pessoal, o teorema da percepção, assim como o My Big Tool, né, eu acho que não é tão comercial, porque inevitavelmente, em algum momento, você vai esbarrar nessa identificação, que é essa autorreferência do existir, que até então eu sou a imagem do espelho, eu sou esse nome, eu sou esse CPF, eu sou esse cargo, tuna que eu tinha, que eu tenho, eu sou essas coisas que eu tenho, né? Então, inevitavelmente, quando a gente vai para essas inferências em relação à consciência, à mente, à percepção, ao funcionamento da coisa, é muito louco, porque eu nem falo mais essas coisas. Bom, primeiro porque eu tenho 34 anos, não tenho nem o nível de experiência do Tom Campbell.
Mas eu confio muito no equilíbrio da percepção e não ter que provar. Porque, ao mesmo tempo que se a gente precisa ficar falando, tal, não sei o quê, eu não estou confiando na sensação do outro, no sentimento do outro, na percepção do outro. Então, foi muito louco para mim desenvolver o teorema da percepção, porque se a pessoa precisa que eu tenha um PhD no não sei o quê, em algum nível, ela também ela precisa não sei falar exatamente aqui, mas ela também precisa entender porque a informação ela é essa base de experiência. Então, se a gente pega na história da humanidade, os cientistas eram os ocultistas, que tinham as experiências mais subjetivas, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de subjetiva para não criar confusão aqui. Então, hoje a gente tem essa estrutura mental de diplomas e papapá, sendo que, na verdade, o que diferenciou foi a própria experiência. Então, você teve a sua experiência, eu tive a minha experiência, cada um, né, que está assistindo a gente tem a própria experiência. Por isso que eu falo para a pessoa, cara, você não procurar a verdade, porque tudo pode ser uma mentira. Então, você tem que balizar, né? Eu acho que isso foi muito importante para mim, pelo menos, né? Quando eu descobri assim, cara, não tem verdade, não existe verdade. Mas também tudo pode ser mentira. Então, é sobre isso, né? É essa confiança, é essa amplitude, esse espírito. Eu gosto de chamar de espírito, porque para mim faz ressonância. O espírito expande. Então, eu estou falando tudo isso porque, assim, você é um instrumento fundamental, não precisa nem falar, porque dá para ver a sua seriedade, o seu posicionamento, a sua competência, o seu nível de entrega. Então, assim, nem precisa dizer para a gente que, veja bem, olha só, porque se não fosse você também, talvez essa ideia do Tom Campbell não seria tão refinada para a gente. Então, gratidão também aí pelo seu trabalho, pela sua doação, né? Porque nitidamente não é para vender livro que você faz isso. Não, não é. Agora, a minha felicidade é que as pessoas tenham se interessado, porque quando eu comecei nisso, eu nem sabia se alguém ia querer ler. Mas, assim, você vê isso chegando para as pessoas e as pessoas agradecendo pela libertação que isso provê para elas, é muito legal. É mais do que eu preciso. Tá lindo já. É muito legal mesmo. Muito obrigado, viu, Mário? Valeu, Muito cara. obrigado mesmo. Gratidão. Valeu, Tiago. Beijo, pessoal. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Estejamos em Deus. Desculpa, pode se despedir. Não. Eu já me despedi. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos. Se você puder me compartilhar, imagino que você vai salvar, eu agradeço também. Claro. Vou compartilhar sim. Gratidão, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, consciências.